Existem momentos na vida em que você sente o chão desaparecer debaixo dos seus pés. Momentos em que a humilhação é tão profunda que você precisa escolher entre gritar ou engolir seco. Eu escolhi engolir. E foi a melhor decisão estratégica que já tomei na minha vida profissional. Porque enquanto ele achava que estava me quebrando, eu estava documentando cada palavra, cada gesto, cada abuso de poder. E quando finalmente chegou a hora da verdade, a queda dele foi tão brutal que até hoje serve de lição para quem confunde cargo com caráter. Meu nome é Amanda Carvalho, tenho 32 anos, e esta é a história de como um diretor arrogante transformou o que deveria ser minha humilhação pública no maior erro estratégico da carreira dele. Tudo começou em uma manhã de segunda-feira, no Instituto de Educação Profissional, Barão de Mauá, uma das instituições de ensino técnico mais respeitadas de São Paulo. Eu tinha acabado de entrar ali como auxiliar administrativa. Pelo menos era isso que constava na minha carteira de trabalho e no meu crachá. Pelo menos era isso que todos acreditavam. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A verdade era bem diferente. Eu não era apenas uma auxiliar administrativa. Eu era pedagoga com especialização em gestão educacional pela Universidade de São Paulo, tinha mestrado em administração pública e 5 anos de experiência gerenciando projetos educacionais em parceria com o Ministério da Educação. Mas ninguém no Barão de Mauá sabia disso. E havia uma razão muito específica para esse segredo. 3 meses antes dessa história começar, a Secretaria de Educação do Estado tinha me procurado de forma absolutamente confidencial. Eles vinham recebendo denúncias anônimas sobre desvios de recursos, nepotismo, assédio moral e uma gestão completamente autoritária no Instituto Barão de Mauá. Mas toda vez que tentavam investigar oficialmente, as provas desapareciam, as testemunhas se calavam e os documentos sumiam misteriosamente. O medo era palpável entre os funcionários. Eles precisavam de alguém por dentro, alguém que pudesse ver a verdade desde a base da hierarquia. E foi assim que aceitei a missão mais desafiadora da minha carreira profissional. Trabalhar infiltrada como auxiliar administrativa por 3 meses, observar tudo, documentar cada irregularidade e reportar diretamente para uma comissão especial da secretaria. Depois desse período, eu assumiria meu verdadeiro cargo como nova diretora pedagógica, nomeada diretamente pela secretaria para implementar as mudanças necessárias. Mas nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para conhecer Marcelo Tavares. Marcelo Tavares tinha 47 anos e era o diretor-geral do Instituto Barão de Mauá havia 12 anos. 12 anos construindo um império pessoal dentro de uma instituição pública. Alto, sempre usando ternos caros demais para um servidor público, cabelos grisalhos penteados para trás com gel, ele circulava pelos corredores como se fosse dono do prédio. E, de certa forma, ele realmente acreditava nisso. As funcionárias da limpeza o chamavam de o rei, quando ele não estava por perto. Os professores evitavam contrariá-lo. E os alunos sabiam que reclamar de qualquer coisa poderia resultar em problemas sérios para suas famílias, especialmente se dependessem de bolsas ou auxílios. Marcelo tinha transformado uma instituição de ensino em seu feudo pessoal, onde ele decidia quem subia, quem caía e quem simplesmente desaparecia. Minha primeira semana foi de pura observação silenciosa. Cheguei todos os dias às 7 da manhã, 1 hora antes do expediente oficial começar. Descobri que esses momentos de silêncio, antes do caos diário, eram os melhores para entender as dinâmicas reais de poder. Foi em uma dessas manhãs tranquilas que tive meu primeiro encontro direto com Marcelo Tavares. Eu estava na sala da secretaria, organizando documentos de matrícula que tinham ficado bagunçados no dia anterior, quando ouvi passos firmes no corredor. Reconheci o som imediatamente porque já tinha ouvido as funcionárias comentando. Marcelo tinha um jeito muito particular de caminhar, passos largos e rápidos, sempre acompanhados do som de sapatos italianos caros batendo no piso de granito. Ele entrou na secretaria sem bater, sem cumprimentar,
Simplesmente entrou como se o espaço inteiro existisse apenas para servi-lo. Carregava uma pasta de couro marrom debaixo do braço e um celular na outra mão. Nem levantou os olhos para me ver. Simplesmente estendeu a mão na direção de Dona Célia, a secretária mais antiga, que imediatamente largou o que estava fazendo e entregou a ele uma pilha de papéis. Quem é a nova? Ele perguntou de repente, ainda olhando para os documentos e não para mim. Meu coração acelerou levemente, mas mantive minha expressão completamente neutra e profissional. Amanda Carvalho, senhor diretor. Comecei na semana passada. Respondi com voz firme, mas respeitosa. Ele finalmente ergueu os olhos e me avaliou com um olhar que parecia calculado para fazer qualquer pessoa se sentir pequena e insignificante. De onde você veio? Perguntou sem demonstrar real interesse, apenas cumprindo um protocolo burocrático. Trabalhava na secretaria de uma escola municipal na Zona Leste. Menti conforme o roteiro que havia combinado com a Secretaria de Educação. Ele fez um som gutural, algo entre um e um resmungo de desinteresse. Espero que aqui você aprenda a fazer as coisas direito. Não tolero incompetência. E assim foi minha primeira interação com Marcelo Tavares. Curta, fria e carregada de superioridade não merecida. Mas aquilo era apenas o começo. Durante as 2 semanas seguintes, observei um padrão absolutamente claro e perturbador. Marcelo tratava funcionários administrativos, especialmente mulheres, como se fossem completamente invisíveis, ou, pior ainda, como obstáculos irritantes no caminho da sua própria grandeza. Ele nunca dizia por favor, nunca agradecia. Suas ordens eram sempre curtas, secas e frequentemente acompanhadas de críticas públicas humilhantes. Vi ele chamar a Dona Célia de incompetente na frente de pais de alunos, porque ela tinha demorado 5 minutos a mais para localizar um documento. Vi ele ameaçar demitir o seu Jorge, o porteiro, porque tinha encontrado uma folha seca no corredor da entrada principal. Mas o pior era como ele tratava as professoras. Durante uma reunião pedagógica que assisti de longe, organizando materiais, ouvi ele interromper a professora Mariana no meio de uma apresentação sobre metodologias ativas de ensino. Ninguém pediu sua opinião sobre métodos modernos, Mariana. Você está aqui para seguir o currículo que eu aprovo, não para inventar moda de pedagogia progressista. Entendeu? A humilhação no rosto dela era visível mesmo de onde eu estava. Cada incidente desses ia direto para meus relatórios. Toda noite, em casa, eu escrevia relatos detalhados, com data, hora, testemunhas e contexto completo. Gravava áudios descrevendo as situações. Tirava fotos discretas de documentos suspeitos. Tudo seguindo rigorosamente os protocolos legais que a secretaria havia me passado. Eu estava construindo um dossiê sólido, inquestionável e absolutamente devastador. Mas então chegou aquela terça-feira. A terça-feira que mudou tudo. Era 23 de abril. Lembro perfeitamente da data porque estava anotada em vermelho no meu calendário mental. Marcelo tinha uma reunião importante agendada para as 10 horas da manhã com representantes do Conselho Estadual de Educação. Era uma visita de avaliação institucional, algo que acontecia a cada 3 anos e que poderia renovar ou suspender os convênios e certificações do Instituto. Desde cedo, Marcelo estava mais nervoso e controlador que o normal. Passou pela secretaria 3 vezes antes das 8 horas, verificando cada detalhe, cada documento exposto, cada funcionário visível. Quero tudo perfeito, repetia como um mantra obsessivo. Nada de erros, nada de deslizes. Essa avaliação define nosso orçamento pelos próximos 3 anos. Eu estava na recepção, ajudando a organizar os materiais que seriam apresentados aos avaliadores, quando aconteceu. Um dos professores substitutos, recém-chegado e claramente nervoso, tropeçou ao entrar carregando uma pilha de apostilas. Os materiais se espalharam pelo chão de mármore da recepção em um barulho que ecoou por todo o corredor. Páginas voaram. Algumas apostilas caíram em uma poça de água que tinha escorrido de um vaso de plantas próximo. O silêncio que se seguiu foi absoluto e aterrorizante. E então, ouvi os passos. Aqueles passos firmes, rápidos e furiosos de Marcelo Tavares
vindo do corredor administrativo. Ele surgiu na recepção com o rosto vermelho de raiva contida, olhos fixos na bagunça no chão, e então no professor, que já estava de joelhos tentando recolher tudo apressadamente. Que incompetência é essa? A voz de Marcelo cortou o ar como uma lâmina afiada. Eu tenho avaliadores chegando em menos de 2 horas, e você transforma minha recepção em um depósito de lixo? O professor, um rapaz que não devia ter mais que 25 anos, gaguejou tentando se explicar. Senhor diretor, eu peço desculpas. Eu tropecei no tapete e... Não quero ouvir desculpas patéticas. Marcelo o interrompeu brutalmente. Quero isso limpo. Agora. Imediatamente. Ele olhou ao redor procurando alguém para culpar ou para delegar, e seus olhos encontraram os meus. Eu estava parada a poucos metros de distância, segurando uma prancheta com documentos. Você, ele apontou diretamente para mim. Amanda, não é? Largue isso que está fazendo e limpe essa porcaria. Senti todas as pessoas na recepção me olhando. Dona Célia atrás do balcão, o professor ainda no chão, 2 seguranças próximos à porta e algumas pessoas que esperavam atendimento. Senhor diretor, eu estava organizando os documentos para a apresentação dos avaliadores. Comecei calmamente. Os documentos podem esperar. Isso aqui não pode. Pegue um pano, um rodo, o que for necessário e limpe isso antes que vire uma vergonha maior ainda. Ele não estava pedindo. Estava ordenando. E havia algo no tom dele. Algo calculado e cruel, que deixava claro que aquilo não era apenas sobre limpar o chão. Era sobre mostrar poder. Era sobre colocar alguém no seu lugar. Era sobre humilhar porque ele podia. Respirei fundo, controlando cada fibra do meu ser que gritava para confrontá-lo ali mesmo. Seria tão fácil dizer: eu sou Amanda Carvalho, pedagoga, mestre em administração pública, e em 3 semanas serei sua superiora direta. Não vou limpar nada. Seria tão satisfatório ver a expressão dele mudar de arrogância para choque. Mas então olhei ao redor. Vi Dona Célia com os olhos marejados, claramente relembrando suas próprias humilhações. Vi o professor novato tremendo de medo. Vi os seguranças evitando olhar diretamente para a cena. Se eu explodisse agora, se revelasse minha identidade agora, Marcelo aprenderia a ser mais cuidadoso. Ele se esconderia melhor. E todas essas pessoas continuariam sofrendo debaixo de alguém que simplesmente ficaria mais esperto em esconder seus abusos. Então, tomei a decisão mais difícil e estratégica da minha vida profissional. Sorri. Um sorriso pequeno, controlado, mas visível. Claro, senhor diretor, respondi com voz calma e profissional. Onde ficam os materiais de limpeza? A surpresa no rosto dele foi rápida, mas eu a vi. Ele esperava resistência, esperava confronto, esperava ter a satisfação de me ver quebrar. Mas eu lhe dei obediência. E de alguma forma perversa, isso o deixou ainda mais confortável em seu abuso de poder. No depósito ao lado da cozinha. E quero ver esse chão brilhando antes das 9h30. Sem manchas, sem marcas. Perfeito. Ele se virou e saiu, satisfeito consigo mesmo, convencido de que tinha estabelecido autoridade absoluta. Caminhei até o depósito com a cabeça erguida. Peguei um balde, pano de chão, rodo e produto de limpeza. E voltei para a recepção, onde o professor já tinha recolhido as apostilas e desaparecido envergonhado. Ajoelhei no chão de mármore frio da recepção e comecei a limpar. Cada movimento era deliberado, cuidadoso. Não demonstrei vergonha porque não sentia vergonha. Aquilo era teatro. Eu era a atriz principal em uma peça onde o vilão ainda não sabia que estava sendo gravado. Enquanto esfregava o chão, meu celular vibrou discretamente no bolso do uniforme. Ignorei. Vibrou novamente. E mais uma vez. Verifiquei rapidamente quando ninguém estava olhando diretamente. 3 mensagens de doutora Patrícia Mendes, a coordenadora da Comissão Especial da Secretaria de Educação, que supervisionava minha missão. Amanda, recebemos uma denúncia anônima grave esta manhã. Precisamos acelerar o processo. Reunião de emergência amanhã às 19 horas. Sua transição oficial será antecipada para a próxima semana.
Prepare-se. Meu coração disparou, mas mantive meu rosto completamente neutro. Guardei o celular e continuei limpando. 15 minutos depois, o chão estava impecável, brilhando exatamente como Marcelo havia exigido. Levei os materiais de volta ao depósito, lavei as mãos e retornei às minhas funções administrativas normais, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha acontecido. E nos dias seguintes, algo mudou. As pessoas começaram a falar comigo de forma diferente. Funcionárias que antes apenas acenavam começaram a se aproximar nos intervalos. Durante o almoço, Dona Célia sentou ao meu lado na pequena copa dos funcionários. Ela trouxe marmita de casa, como sempre, e começou a comer em silêncio por alguns minutos. Amanda, ela disse finalmente, sua voz baixa e carregada de emoção. O que ele fez com você foi errado. Completamente errado. E eu deveria ter dito algo. Mas... Coloquei minha mão sobre a dela. Dona Célia, não precisa se explicar. Eu entendo. Não, você não entende. Ela continuou, lágrimas começando a se formar. Ele faz isso há anos. Com todo mundo. Eu já vi gente boa, profissionais competentes, saírem daqui destruídos porque ele achou que podia humilhar sem consequências. Conte-me, pedi gentilmente. E ela contou. Durante os próximos 30 minutos, Dona Célia me revelou anos de abusos sistemáticos. Me falou de professores que foram forçados a pedir demissão depois de discordarem publicamente de Marcelo. Me contou sobre contratos suspeitos com empresas de materiais didáticos que pertenciam a parentes dele. Me mostrou, através de sussurros cuidadosos, como ele manipulava o orçamento para beneficiar pessoas próximas. Cada palavra era uma peça adicional no quebra-cabeça gigante que eu estava montando. Cada história, mais munição para o relatório final que selaria o destino profissional de Marcelo Tavares. Mas Dona Célia não foi a única. Nos dias seguintes, foi como se comportas tivessem se aberto. A professora Mariana me procurou depois de uma aula. Chorou enquanto me contava como Marcelo havia bloqueado sua promoção 3 vezes seguidas, porque ela tinha ousado sugerir mudanças no projeto pedagógico. Roberto, o coordenador de manutenção, me revelou como era forçado a contratar empresas específicas para reparos, mesmo quando havia opções mais baratas e eficientes, porque essas empresas tinham acordos com o diretor. Até mesmo alguns alunos mais velhos, do curso técnico de administração, me procuraram discretamente. Me contaram sobre casos de assédio moral contra colegas cujos pais tinham reclamado de irregularidades. Cada conversa era documentada meticulosamente. Cada denúncia, verificada e cruzada com outras fontes. Eu estava construindo não apenas um relatório, mas um caso federal sólido e juridicamente blindado. E enquanto isso, Marcelo Tavares continuava sua rotina de pequeno tirano, completamente alheio à tempestade que se formava silenciosamente ao seu redor. Na quinta-feira daquela semana, 3 dias depois do incidente da limpeza do chão, tive minha reunião de emergência com a doutora Patrícia e outros membros da comissão especial. Foi em um café discreto, longe do bairro do Instituto, um local onde ninguém nos reconheceria. Cheguei às 19 horas em ponto, ainda vestindo meu uniforme de auxiliar administrativa. Doutora Patrícia estava em uma mesa do fundo, acompanhada de 2 homens que foram apresentados como representantes da Corregedoria Geral do Estado e da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público. Sentei e imediatamente eles colocaram uma pasta grossa sobre a mesa. Amanda, seu trabalho tem sido excepcional, começou doutora Patrícia. Mas a situação escalou mais rápido do que esperávamos. O que aconteceu? Perguntei diretamente. Um dos representantes da corregedoria, Dr. Henrique, se inclinou para a frente. Recebemos uma denúncia anônima com documentos internos que mostram desvios significativos de recursos federais destinados a bolsas de estudo. Valores que deveriam ir para alunos carentes estão sendo redirecionados. E as evidências apontam diretamente para autorizações assinadas por Marcelo Tavares. Meu estômago se apertou. Isso ia muito além de abuso de poder e assédio moral. Isso era crime financeiro. Crime federal. Precisamos agir rápido, continuou doutora Patrícia.
Sua nomeação oficial será antecipada para segunda-feira da próxima semana. Você assumirá como diretora pedagógica com poderes administrativos ampliados diretamente da secretaria. E na terça-feira, iniciaremos a auditoria oficial completa. E Marcelo? Perguntei. Marcelo será afastado preventivamente na segunda-feira mesmo, enquanto as investigações correrem. Mas Amanda? Ela me olhou nos olhos com seriedade absoluta. Precisamos que você esteja preparada. Ele não vai aceitar isso pacificamente. Vai tentar desacreditar você, vai procurar aliados, vai fazer escândalo. Você precisa estar pronta para o confronto. Respirei fundo. Estou pronta desde o primeiro dia. Passei o fim de semana em um misto de ansiedade e determinação. Revisei todos os meus relatórios, organizei cada evidência, confirmei cada testemunha. Não dormi direito no domingo à noite. Às 5 da manhã de segunda-feira, já estava acordada, me preparando para o dia mais importante da minha carreira. Mas não me vesti como auxiliar administrativa. Vesti meu terno azul marinho mais formal. Prendi meu cabelo em um coque profissional. Coloquei brincos discretos, mas elegantes. Quando me olhei no espelho, vi não a funcionária invisível que tinha sido nas últimas semanas, mas a profissional qualificada que sempre fui. Cheguei ao Instituto Barão de Mauá às 8 horas. Não pela entrada de funcionários, como tinha feito por semanas. Entrei pela porta principal. A primeira pessoa que me viu foi seu Jorge, o porteiro. Ele abriu a boca de surpresa, claramente confuso com minha mudança de aparência. Bom dia, seu Jorge, cumprimentei calmamente. Bom dia, dona Amanda. A senhora está diferente hoje. Sorri. Hoje é um dia diferente mesmo. Subi direto para o segundo andar, onde ficava a sala da diretoria. Doutora Patrícia já estava lá, acompanhada de um oficial de justiça e 2 representantes da corregedoria. Amanda, bem-vinda oficialmente. Doutora Patrícia me cumprimentou com um aperto de mão firme. Todos os documentos estão prontos. Sua nomeação foi publicada no Diário Oficial desta manhã. Você agora é oficialmente a nova diretora pedagógica do Instituto Barão de Mauá, com autoridade administrativa compartilhada. Respirei fundo. E Marcelo? Ele será notificado agora. Convocamos uma reunião geral de emergência com todo o corpo docente e administrativo para as 9 horas. Você fará o anúncio oficial. O auditório do Instituto comportava 200 pessoas. Quando entrei, às 8h50, já estava quase lotado. Professores, funcionários administrativos, coordenadores, todos convocados com urgência e sem explicação clara. A confusão era visível nos rostos. E ali, na terceira fileira, estava Marcelo Tavares, vestindo um de seus ternos caros, completamente alheio ao que estava por vir. Ele me viu entrar, mas não me reconheceu imediatamente. Eu não estava mais de uniforme de auxiliar. Estava vestida como a profissional que sempre fui. Vi o momento exato em que a ficha caiu. Seus olhos se arregalaram. Sua boca se abriu levemente. Sua pele ficou pálida. Vi confusão. Depois reconhecimento. Depois puro terror atravessando seu rosto enquanto seu cérebro processava a impossibilidade da situação. Doutora Patrícia subiu ao palco primeiro. Bom dia a todos. Agradeço a presença de cada um em caráter de urgência. Estamos aqui para comunicar mudanças administrativas importantes que afetam o Instituto a partir de hoje. O silêncio era absoluto. A Secretaria de Educação do Estado, em conjunto com a Corregedoria Geral, iniciou há 3 meses uma investigação administrativa aprofundada desta instituição. Identificamos irregularidades graves que exigem intervenção imediata. Murmúrios começaram a se espalhar pela plateia. Marcelo estava completamente imóvel em sua cadeira, mas vi suas mãos apertando os braços do assento com força. Como parte dessa intervenção, nomeamos há 3 meses uma profissional altamente qualificada para trabalhar internamente, observar as dinâmicas reais desta instituição e documentar tudo. Gostaria de apresentar oficialmente Amanda Carvalho. Fiz um gesto para que eu subisse ao palco. Caminhei até lá com passos firmes e confiantes. Quando peguei o microfone, olhei diretamente para Marcelo. Bom dia a todos.
Para aqueles que não me conhecem verdadeiramente, meu nome é Amanda Carvalho. Sou pedagoga formada pela Universidade de São Paulo. Tenho mestrado em Administração Pública e 5 anos de experiência em gestão de projetos educacionais federais. Os murmúrios aumentaram. Vi Dona Célia levar a mão à boca, lágrimas já começando a formar. Vi a professora Mariana me olhando com algo entre choque e esperança. Durante as últimas semanas, trabalhei aqui como auxiliar administrativa. Mas não era apenas uma auxiliar. Eu estava documentando, observando, registrando cada abuso de poder, cada irregularidade administrativa, cada caso de assédio moral e, especialmente, cada desvio de recursos públicos. Fiz uma pausa significativa. Há uma semana, um diretor desta instituição me ordenou que limpasse o chão da recepção na frente de todos. Não porque fosse necessário, não porque fosse minha função, mas porque ele queria demonstrar poder, porque ele confundiu cargo com direito de humilhar, porque ele acreditou que ninguém o impediria. Meus olhos encontraram os de Marcelo novamente. Ele estava pálido como papel. Aquele diretor está aqui hoje, e quero que ele saiba algo. Eu não estava com raiva naquele dia. Eu estava documentando, porque enquanto ele achava que estava me quebrando, eu estava construindo o caso que hoje resulta no seu afastamento. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Doutora Patrícia voltou ao microfone. Marcelo Tavares, por determinação da Corregedoria Geral do Estado, você está oficialmente afastado de suas funções de diretor-geral do Instituto Barão de Mauá, efetivo imediatamente, enquanto investigações sobre desvio de recursos públicos e múltiplas denúncias de assédio moral são concluídas. Um oficial de justiça entregará a notificação formal ao final desta reunião. Marcelo finalmente se levantou, cambaleando levemente. Isso é um absurdo! Eu construí esta instituição. 12 anos de dedicação e vocês vão destruir tudo por causa de... Ele gesticulou vagamente na minha direção, sem conseguir terminar a frase. Por causa de evidências documentadas de crimes administrativos e financeiros, completei calmamente. Evidências que incluem testemunhos de 17 funcionários, análise de contratos irregulares e desvios comprováveis de recursos federais. Ele me olhou com ódio puro. Você não passa de uma infiltrada mentirosa. Eu sou uma servidora pública cumprindo meu dever de proteger instituições educacionais de administradores corruptos. Respondi sem alteração na voz. E agora, como diretora pedagógica oficialmente nomeada, minha primeira ação administrativa é solicitar sua retirada imediata deste auditório, enquanto os procedimentos legais seguem seu curso. O oficial de justiça se aproximou de Marcelo com os documentos. Ele os pegou com mãos trêmulas, olhou brevemente e então saiu do auditório, seguido por 2 seguranças. O silêncio que ficou era carregado de emoções contraditórias. Doutora Patrícia continuou a reunião, explicando as próximas etapas, as auditorias que viriam, as mudanças administrativas necessárias. Mas eu mal ouvia. Estava olhando os rostos das pessoas. Vi Dona Célia chorando abertamente, mas dessa vez de alívio. Vi professores se abraçando. Vi funcionários que tinham sido humilhados durante anos, finalmente respirando com liberdade. Quando a reunião terminou, fui imediatamente cercada. Pessoas querendo agradecer, querendo contar suas histórias agora sem medo, querendo finalmente serem ouvidas. Passei as próximas 2 horas apenas escutando, anotando, garantindo que cada voz fosse registrada. Os meses seguintes foram de reconstrução intensa. A auditoria revelou desvios de mais de R$500 mil em recursos de bolsas estudantis ao longo de 5 anos. Marcelo Tavares foi formalmente indiciado por peculato, falsidade ideológica e assédio moral sistemático. Seu julgamento ainda está em andamento, mas as evidências são esmagadoras. Ele nunca mais trabalhará em educação pública. No Instituto Barão de Mauá, implementamos políticas novas. Avaliações 360 graus, onde alunos e funcionários podem avaliar gestores anonimamente. Canais diretos de denúncia conectados à corregedoria. Transparência total nos contratos e gastos. E mais importante,
Uma cultura onde respeito não é negociável, independente de cargo ou hierarquia. Dona Célia foi promovida a coordenadora administrativa. A professora Mariana lidera agora nosso novo núcleo de metodologias inovadoras. Roberto coordena uma equipe de manutenção que agora trabalha com dignidade e processos transparentes. 6 meses depois daquele dia transformador, encontrei a professora Mariana no corredor. Amanda, você se lembra do dia que te vi limpando o chão? Ela perguntou. Claro que lembro. Eu pensei que você era a pessoa mais corajosa que já tinha visto. Mas agora percebo que não era coragem. Era estratégia. Sorri. Era as duas coisas, Mariana. Coragem para engolir a humilhação temporária. Estratégia para transformá-la em justiça permanente. E era verdade. Porque a vingança mais poderosa não é destruir alguém por raiva. É dar a eles corda suficiente para se enforcarem sozinhos, enquanto você documenta cada nó. É ter a paciência de jogar o jogo longo, sabendo que a verdade eventualmente sempre vence. Marcelo Tavares aprendeu da pior forma possível que poder sem ética é apenas tirania temporária. Eu aprendi que justiça real exige sacrifício, paciência e uma frieza estratégica que nem sempre é confortável, mas que às vezes é absolutamente necessária. E o Instituto Barão de Mauá aprendeu que educação verdadeira começa com gestores que entendem que seu papel é servir. Hoje, quando caminho pelos corredores do Instituto, vejo algo que não existia antes. Vejo funcionários sorrindo genuinamente. Vejo professores discutindo abertamente novas metodologias sem medo de represálias. Vejo alunos confiantes de que suas vozes serão ouvidas. E às vezes, quando passo pela recepção onde um dia limpei aquele chão de mármore, paro por um instante. Não por vergonha do que aconteceu, mas por gratidão. Porque aquele momento de humilhação calculada se tornou o catalisador de uma transformação que beneficiou centenas de pessoas. Aqueles minutos ajoelhada no chão frio, sendo observada por colegas constrangidos, valeram cada segundo. Porque enquanto Marcelo achava que estava me colocando no meu lugar, eu estava, na verdade, colocando-o no dele. 1 mês depois de limpar o chão diante de todos, assinei o documento de afastamento definitivo de Marcelo Tavares. Não senti alegria sádica. Não senti prazer na vingança. Senti apenas a tranquilidade profunda de quem sabe que fez o correto, mesmo quando era difícil, mesmo quando doía, mesmo quando exigia sacrificar temporariamente o próprio ego. E essa, no final das contas, é a diferença entre poder e liderança. Poder se exerce sobre pessoas, esmaga quem está embaixo, exige submissão através do medo. Liderança se constrói com pessoas, eleva quem está ao redor, inspira respeito através de ações consistentes. Marcelo tinha poder. Eu construí liderança. Semana passada, recebi uma carta. Era de uma ex-aluna do Instituto, que tinha sido bolsista durante a gestão de Marcelo. Ela contava como tinha quase desistido de estudar depois que sua bolsa foi cortada sem explicação, forçando sua família a fazer sacrifícios imensos. Agora, com as investigações, descobriu-se que sua bolsa nunca tinha sido realmente cortada. O dinheiro tinha sido desviado. Ela conseguiu ser ressarcida. Terminou o curso técnico. Foi aprovada em uma universidade pública. E na carta, ela escrevia: Amanda, você não apenas salvou minha educação. Você me devolveu a fé de que justiça é possível, mesmo quando parece que pessoas poderosas são intocáveis. Obrigada por provar que a verdade sempre encontra um jeito de vencer. Guardei essa carta na gaveta da minha mesa, junto com outras 17 cartas similares. Junto com fotos da nova equipe gestora sorrindo. Junto com o certificado de reconhecimento que a Secretaria de Educação me deu pelo trabalho de reestruturação. E, principalmente, junto com uma foto que Dona Célia tirou sem eu saber, no dia da reunião do auditório, onde estou no palco, olhando para a plateia com determinação absoluta. Às vezes, pessoas me perguntam se valeu a pena. Se 3 semanas de humilhação, de ser tratada como invisível, de engolir raiva e injustiça, realmente compensaram. E minha resposta é sempre a mesma. Olhem ao redor do Instituto Barão de Mauá hoje.
Vejam os rostos das pessoas que trabalham aqui. Ouçam as histórias dos alunos que agora têm suas bolsas garantidas e fiscalizadas adequadamente. Sintam a energia de um ambiente onde respeito é a norma, não a exceção. Cada segundo de humilhação valeu por isso. Cada momento difícil de controle emocional valeu por essa transformação. Porque no final, essa história nunca foi sobre mim versus Marcelo. Foi sobre um sistema quebrado que precisava ser consertado. Foi sobre dezenas de pessoas que mereciam dignidade no trabalho. Foi sobre centenas de alunos que mereciam uma educação gerida com ética. E se para consertar esse sistema eu precisei temporariamente me fazer de invisível, se precisei limpar um chão que não era minha função limpar, se precisei engolir humilhações calculadas enquanto documentava tudo silenciosamente, então foi isso que fiz. Sem drama, sem heroísmo exagerado. Apenas com a determinação fria de quem entende que algumas batalhas se vencem não com confronto imediato, mas com paciência estratégica. Marcelo Tavares me subestimou completamente. Viu uma auxiliar administrativa nova e assumiu fragilidade, submissão, insignificância. Nunca imaginou que a mulher limpando seu chão tinha mestrado, experiência internacional e o poder completo da Secretaria de Educação documentando cada movimento dele. Essa foi sua queda. Arrogância cega sempre é. Hoje, quando oriento novos gestores educacionais, sempre conto essa história. Não para glorificar vingança, mas para ensinar uma lição fundamental. Liderança verdadeira não se baseia em fazer outros se sentirem pequenos. Se baseia em elevar, em inspirar, em criar ambientes onde todos possam florescer. E aqueles que confundem essas coisas, que acreditam que cargo lhes dá direito de humilhar, eventualmente aprendem que o universo tem uma forma curiosa de equilibrar as coisas. Às vezes rápido, às vezes devagar, mas sempre de forma absolutamente definitiva. Meu nome é Amanda Carvalho. Tenho 32 anos. E esta foi a história de como um diretor arrogante me mandou limpar o chão diante de todos, sem saber que um mês depois eu assinaria sua demissão. Não com raiva, não com ódio, mas com a tranquilidade absoluta de quem sabe que fez exatamente o que precisava ser feito. E no final, essa é a vingança mais doce de todas. Não a destruição emocional do oponente, mas a construção silenciosa de um mundo melhor, onde pessoas como ele não conseguem mais causar dano. Justiça não precisa ser barulhenta para ser devastadora. Às vezes, as vitórias mais importantes acontecem no silêncio estratégico de quem sabe esperar o momento certo. E quando esse momento chega, quando a verdade finalmente se revela, quando os papéis se invertem de forma irrevogável, não há defesa possível. Não há argumento que sustente. Não há poder que proteja. Apenas as consequências inevitáveis de anos de escolhas erradas, finalmente alcançando quem as fez. E essa, meus amigos, é uma lição que Marcelo Tavares nunca mais vai esquecer.